Olá, eu sou Elisângela, professora de arte da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. E hoje nós vamos para mais uma aula de arte e vamos falar, aprender e conhecer o Dia Nacional da Arte. Que dia é esse? Vamos ver juntos? O dia 12 de agosto é o Dia Nacional da Arte. Como foi criado esse dia? Como surgiu o Dia Nacional da Arte? O Dia Nacional das Artes surgiu a partir do Decreto de Lei número 82.385, de 5 de outubro de 1978, e a partir da Lei número 6.533, de 24 de maio de 1978. Tais leis regulamentaram a profissão de artista e técnico em espetáculos de diversões, além de mais de 100 outras funções que também pode estar inserida no que seria considerado um trabalho artístico. A data celebra as atividades artísticas que podem abranger diversas áreas, como teatro, cinema, literatura, o circo, a pintura. E como surgiu? A lista pode ser grande, de acordo com a legislação brasileira. O artista é o profissional que cria, é a arte de criar, interpretar, executar, obra de caráter cultural, de qualquer natureza, pintura, para efeito de exibição, é a criação de algo que se possa ver com os olhos, apreciar com o corpo, porque o teatro também é uma arte, né? Usamos o quê? O corpo, a fala. Então, há vários tipos de artes e todas são regulamentadas, né? Todo tipo de espetáculo artístico. Através dos meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública. Olha que bacana, gente. O artista usa de toda a sua imaginação, criatividade e talento. Ele usa para emocionar, para chocar, ao mesmo tempo registrar momentos importantes da história da humanidade. A arte nasceu com o homem e permanecerá após a sua morte. Então, o artista, ele nos faz chorar, ele nos faz ficar alegre, nós nos emocionamos, né, em diferentes momentos. Então, a arte, um artista, quando ele faz a sua arte, ele eterniza ela também. Porque mesmo após a sua morte, nós estudamos e relembramos e revivemos momentos da arte daquele artista. Vamos ver aqui? A arte, gente, se vocês lembrarem um pouquinho de uma das nossas aulas, até sobre teatro, lembra? Olha o símbolo do teatro aqui, olha a música, olha o movimento corporal que representa uma junção de artes, né? Nessa imagem nós temos aqui alguns símbolos da arte, artes visuais, arte corporal. Vamos ver? E aí, olha que curiosidade. Você sabe como andam os números de artistas no nosso Brasil? E tem esse registro, professora? Sim, o nosso Brasil tem artistas registrados. Você imagina o número de artistas que temos no nosso Brasil? Vamos ver junto? Vamos conhecer. Será que é pouco? Será que é muito? Olha, no Brasil há 68.757 profissionais. E sendo que em São Paulo é o estado que mais possui artistas, que tem o maior número de artistas com registro profissional, com 26 mil cadastrados, 26 mil cadastros de artistas, seguidos do Rio de Janeiro com 11 mil e o Paraná com 8.282. Então nós temos grandes artistas em todos os estados, mas São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná é onde temos os maiores números de artistas registrados. Mas nós temos no Brasil, eu já falei isso em diversas aulas, uma pluralidade, né? A nossa arte, ela tem influências de vários povos. Por isso, uma arte com tanta diversidade. Tanta arte é reflexo da presença de outros povos, de outras culturas em nossa sociedade. Seja por influência dos indígenas, dos portugueses, africanos, franceses, espanhóis e por aí vai. Tal diversidade é uma das principais riquezas do nosso país. Diante disso, que tal conhecer um pouquinho mais sobre a cultura e a arte do nosso Brasil? Porque nós temos uma arte, como eu disse,
plural, nós temos uma pluralidade de arte brasileira que recebeu influências de outros povos. A influência dos portugueses na cultura brasileira, né, gente? Nós temos muita influência do Portugal, mesmo porque fomos colônias de Portugal. Então, recebemos muitas influências da arte brasileira que veio da arte portuguesa. Influência dos portugueses na cultura e arte brasileira. A mais evidente herança é qual? Alguém sabe? O que vocês acham que nós mais herdamos dos portugueses? Que é, dentro de tudo, da cultura, é o quê? A língua portuguesa. Gente, é a nossa maior herança. Atualmente falada por virtualmente todos os habitantes do nosso Brasil. A religião católica, a crença da maioria da população, é também decorrência da colonização. O catolicismo, profundamente arraigado em Portugal, legou ao Brasil as tradições e o calendário religioso com suas festas e procissões. Tem duas festas, gente, mais importantes no Brasil, que ela é, sim, herança da colonização e da arte e da cultura portuguesa. Quais seriam elas? O Carnaval e a festa junina. Né? Duas festas mais populares no nosso Brasil inteiro, é herança dos portugueses. Olha, a literatura, a pintura, a escultura, a música, a arquitetura, as artes decorativas, todas recebem denotação e influência da nossa colonização portuguesa, né? Como que foi isso, gente? Vamos ver aqui, olha. Se você observar bem essa imagem, se você puxar um pouquinho na sua TV, chegar mais próximo, você vai ver que nós temos essas talhas douradas em igrejas do nosso país, que é de onde, gente? Herança da cultura e da arte portuguesa. A pré-história na arte brasileira, né? Ao contrário do que possa parecer, a arte do Brasil não começou com a chegada dos portugueses e nem tampouco com os índios, não, gente. Existiam diversas pinturas, o quê? Rupestres, né? Então, as pinturas rupestres datadas da época da pré-história, em região como Minas Gerais e Piauí. Eu quero deixar uma ênfase aqui, para onde? Sítio arqueológico de Barão de Cocais. Maravilhoso, com lindas pinturas rupestres, datadas há mais de 60 mil anos, aqui no nosso estado. Então, isso é o quê? Herança da cultura rupestre, da pré-história. Outras esculturas de argila, osso e pedras, datadas de olha aqui, gente, mais de 2.000 anos, também fazem parte da pré-história da arte no Brasil. A cultura dos índios também contribui muito para as artes brasileiras. Olha aqui que legal. A pré-história da arte brasileira. Chama atenção esse registro. Vamos analisar. Eles usavam o que aqui? Provavelmente algo pontiagudo para deixar as suas marcas nas pedras. Isso é arte, isso é a nossa arte na pré-história. A cultura dos índios também contribui muito para as artes brasileiras. A cultura indígena vem com a arte indígena, vem com muita cultura e vem com muita influência para as nossas vidas e para a arte do nosso Brasil. Com maior intensidade no Amazonas, os trabalhos indígenas eram mais focados na cerâmica e na pintura corporal. Seus pequenos totens, né, feitos principalmente de terracota, traziam figuras, olha isso aqui, gente, antropomórficas, isomórficas. Além do Amazonas, os litorais baianos e maranhenses também tinham como principais manifestações artísticas as peças de cerâmicas. E ainda hoje, muitas pessoas têm em casa e fazem questão de comprar essas artes indígenas, que são lindas, essas cerâmicas. Né? Também a arte indígena feita em palha. Além da arte plumária, que é maravilhosa e linda, cuja matéria-prima eram apenas utilizadas como adornos no corpo, foram esses detalhes que chamaram a atenção dos jesuítas na época do descobrimento, porque era muito colorido, era muito visto, era um fogo, né? Representava um calor. Então, essa arte plumária chamou muita atenção dos portugueses na época do descobrimento do Brasil. Embora, olha aqui, o período colonial.
também recebeu influência, né, da arte, hoje ainda na arte brasileira. Embora o barroco tenha sido a principal referência artística no período colonial, ainda levaria pouco mais de um século desde o descobrimento para que ele se estabelecesse de fato. Nesse período, africanos, holandeses, franceses começaram gradativamente a adicionar elementos das suas próprias culturas nas terras brasileiras. Então, Agostinho de Jesus, o Aleijadinho, e Mestre Ataíde são alguns exemplos de artistas do período barroco. Então, assim, esse período barroco, esse período colonial, ele vem agregando outras culturas, outras histórias de outros países para agregar a nossa cultura e arte brasileira. Arte do período colonial. Olha essa imagem aqui. Essa imagem, ela reflete muito esse período colonial. O que é que você consegue ver nessa imagem? Aparentemente uma senzala, nós temos aqui, né, escravos. Então, assim, no período colonial, eles pintavam, esse quadro refletia a realidade do Brasil colônia, né? É um quadro que reflete e nos faz repensar a realidade do período colonial. Período neoclassista. No século XIX, a presença da família real portuguesa e a eventual independência brasileira trouxeram diversas mudanças na forma como a arte se desenvolvia. Entraram em cena o quê? O que entrou em cena? Os artistas que seriam responsáveis por exaltar as escolas europeias. Aí é que entra, mais uma vez, não só de Portugal, mas influências, né, de toda a Europa, das escolas de arte da Europa. Olha aqui, a arte do Império Neoclassicista. Vamos observar essa imagem e relembrar a imagem que a gente viu na época lá do Brasil, né, colônia. A arte daquela época. Qual é a diferença? Lá nós vimos o que parecia uma senzala sendo retratada a história real do Brasil vivia naquele momento. Já aqui, nós temos aqui, né, que mostra esse quadro, essa pintura que mostra a realidade da época, que eram lutas, espadas. Podem ver que os homens usam capacetes de aço, tórax protegido por um colete de aço, as armas, né, espadas. E ao lado nós podemos ver mulheres com vestimentas também carregadas da influência europeia. Então, é um período em que a cultura e a arte europeia está com grande influência sobre o nosso Brasil. Agora, nós vamos ver e entender um pouquinho do que foi a grande mudança da arte brasileira. Foi a Semana de Arte Moderna. Gente, foi uma semana para mudar radicalmente a história da arte no nosso país. Ela veio trazer a arte dos brasileiros para os brasileiros, né? Eu já até disse anteriormente numa aula minha. Então, a Semana de Arte Moderna foi a mais radical na arte brasileira. Veio no século XX, com a Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, em São Paulo. E os eventos que a sucederam foram responsáveis por trazer uma nova leva, uma nova visão, um novo estilo artístico para o Brasil. O dadaísmo, o cubismo, o surrealismo e outras correntes modernas que vieram e inspiraram artistas como Tarsila do Amaral, né, Vicente Regói. Gente, outro grande, quem lembra aí? Um artista muito brasileiro, nosso, da Semana de Arte Moderna. Nós tivemos aí, quem vai lembrar em casa? Alguém aí lembra? Nós já tivemos uma aula sobre isso. Vocês vão responder para mim, qual foi o grande artista também da Semana de Arte Moderna? Vamos lá, então. Eu vou guardar essa resposta. Eu não vou falar. No finalzinho da aula, eu falo para vocês. A Semana de Arte Moderna, gente, ela, como eu disse, ela veio trazer arte para os brasileiros. A poesia não era mais carregada, não queriam mais aquela poesia, aquela literatura europeia carregada para o Brasil. E sim, uma literatura, uma arte para os brasileiros. Concretismo e os tempos modernos. Se o começo do século XX foi marcado pelas mudanças radicais e disruptivas na arte brasileira, os anos de 1960 e 70 trouxeram estilos mais rígidos, direcionados a trazer mais informações e a engajar seu público, mesmo durante esse período conturbado da história brasileira. A partir dos anos 70, em 1970, novas correntes mais modernas e interligadas à tecnologia passaram a fazer parte do cenário artístico do país. Entre elas, o grafite,
Viu que o grafite é lá de 1970? Que é uma das mais conhecidas junto a pinturas da arte postal. Desde os anos 90, temos uma mistura enorme de estilos, ora prestando suas devidas homenagens às escolas clássicas, ora misturando os conceitos artísticos e tecnológicos atuais. Então, a arte, ela está em constante mudança. Semana de Arte Moderna, lá em 1922, influencia até hoje, porque nós passamos a produzir uma arte, sim, com influências europeias, portuguesas lá, indígenas, mas voltado para a nossa história. Obra de arte do concretismo e os tempos modernos brasileiros. Olha que linda, gente. Já é uma arte, como que eu disse em outra aula, né? Uma arte o quê? De uma paisagem organizada, né? De uma arte mais moderna. E agora nós vamos juntos fazer o quê, gente? Para acessar as nossas atividades, você descobrir quem é os outros, quem foram, né? Não só um, quem foram os outros artistas, também muito responsáveis na influência da Semana de Arte Moderna do Brasil. O que é que você vai fazer? Você vai acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, apontando a câmera do seu celular na imagem do QR Code que aparece no canto da sua tela. Você vai acessar as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, SMED GV, ficar ligadinho para dicas, aprendizagem, todo o conteúdo das aulas da TV estão lá. Um abraço e até a próxima!